Olá, bem-vindo ao NBR Entrevista. 1 milhão de pessoas que trabalham por conta própria já tiveram seus negócios formalizados por meio do programa Empreendedor Individual, criado em julho de 2009. A meta agora é incluir na formalidade mais 500 mil pessoas até dezembro deste ano. Sobre esse assunto, eu converso com Humberto Ribeiro, secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Olá, obrigada pela sua presença, secretário. Tudo bem, Lúcia? Tudo bom? Tudo bem. Secretário, seria interessante explicar o que é o programa, qual é o objetivo, falar um pouco do histórico do programa. Perfeitamente. Você sabe que esse programa nasceu no governo federal e com o objetivo de acomodar, dar uma acolhida para um perfil bem especial do empreendedorismo brasileiro. O brasileiro é, por essência, um batalhador, né? E nós temos uma estimativa que em torno de 5 milhões de pessoas com esse perfil dinâmico, de agregador de valor para a economia brasileira, no sentido do seu esforço pessoal, estavam à margem da economia, estavam no mercado informal, trabalhando como autônomos, enfim, desenvolvendo a sua atividade, mas fora da estrutura formal da sociedade. E, nesse sentido, o governo federal estruturou um programa chamado Empreendedor Individual, que vem a acolher, a dar uma oportunidade para que esse público-alvo entre para a economia formal. E, com isso, também colha os frutos, né, os benefícios desse movimento. Do impacto na previdência social e tudo mais. Agora, quem pode entrar no programa? Nós estruturamos o programa com esse foco das 5 milhões de pessoas potencialmente, né? No seguinte sentido: nós temos no Brasil uma massa de profissionais liberais que faturam até R$36 mil por ano e que, na grande maioria das vezes, desempenham a sua atividade de forma individual, daí o nome do programa, né? Então, esse limite do faturamento até R$36 mil ano, quer dizer, a grosso modo, faturamento de R$100 por dia, né? Foi, então, um dos limites colocados para o programa, e também um outro limite foi que pudesse, talvez, ter um ajudante, uma outra pessoa que pudesse atuar em conjunto com o empreendedor individual, no sentido de apoiar a sua atividade fim. Então, esse empreendedor poderia trazer também para a sua nova empresa, né? Agora é um cidadão, também pessoa jurídica, poderia trazer mais uma pessoa para lhe ajudar. Então, o limite do programa é esse: faturamento da empresa até R$36 mil por ano, com apenas um empreendedor ajudante. E, no limite, mais um funcionário registrado. Né? Uhum. Então, isso também não trouxe nenhum prejuízo para a formalização de empresas mesmo, com mais pessoas, de cooperativas? De forma nenhuma. Nós já temos no Departamento Nacional de Registro do Comércio, que é responsável pela normatização das juntas comerciais de todo o Brasil, um histórico nesses 3 últimos anos de registro em torno de 600 mil empresas por ano no país. Abertura de novos negócios no Brasil. Ou seja, esse aí era o indicador que já mostra o empreendedorismo brasileiro. O Brasil cresce e a economia se formaliza nas camadas das empresas maiores, né, de faturamento acima desse R$36 mil que eu mencionei. E o que aconteceu quando do lançamento do programa do empreendedor individual é que foi observado se esse número de registro das empresas de um porte maior, outros perfis, né, de registro mercantil, se esse número seria impactado. E não aconteceu isso. Quer dizer, manteve-se o número até com crescimento ainda de um ano ao outro, né? E nós tivemos esse sucesso do programa de atingir o número já de 1 milhão de empreendedores individuais, que são, então, empresas adicionais àquelas que já vinham sendo registradas. Né? E o público-alvo do programa é de 5 milhões de pessoas, que é mais ou menos a estimativa do universo dos trabalhadores por conta própria. Exatamente. Esse número ele tem uma segmentação, foi feito principalmente com um foco no perfil de potencial previdenciário, né, das pessoas, de faturamento acima de um salário mínimo até R$36 mil ano, né, como público de corte. Então, é uma massa potencial, mas, obviamente, dentro dessa camada, desse público potencial, nós temos pessoas que, às vezes, têm um interesse um pouco diferente. Não têm o interesse
estritamente no empreendedorismo. Então, às vezes, empreendendo enquanto, né, conjunturalmente, estão se preparando para alguma outra carreira, procurando algum outro emprego e assim por diante. Né? E o programa está em todo o território nacional? Ele Desde fevereiro do ano de 2010, ele está em todo o território nacional e comemorou, então, um ano de cobertura nacional agora, em fevereiro de 2011. E no dia 17 de março, nós tivemos o registro do empreendedor individual de número 1 milhão, que é uma empreendedora do estado do Paraná. Né? Nós tivemos o primeiro empreendedor sendo registrado no primeiro dia do programa, às 5 horas da manhã, aqui no Distrito Federal. Ele é de Brasília. Qual a atividade, só por curiosidade? A atividade do empreendedor número 1, ele é do comércio varejista, ele vende bijuterias. Né? E segundo ele, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele vende não só bijuterias, ele vende beleza, né, para as mulheres, né? Então a gente já nota esse perfil, empreendedor criativo e vendedor. Que é a característica, né, do brasileiro. Exatamente, né? A criatividade, né, também. E a de 1 milhão? A de 1 milhão, ela é maquiadora. Ela presta serviço, por exemplo, para agências de publicidade, e esse é um dado interessante do programa, porque ela teve o estímulo de se registrar para que o registro como empreendedora individual pudesse abrir a ela oportunidades comerciais, oportunidades de mercado. Então, ela presta serviço para agências de publicidade, que são empresas normalmente de um porte maior, e que para contratá-la, ela precisaria emitir a nota fiscal. Ela não tinha como emitir a nota fiscal se não fosse uma empresa formal. E aí entra o programa Empreendedor Individual, que resolveu o problema dela. Pois é, o senhor falou aí de um grande benefício, que é ter nota fiscal e poder prestar serviço para uma série de empresas, né? Quais são os outros benefícios? Existe um cadastro em que esses profissionais são contratados prioritariamente? Como é que é o crédito? Perfeito. Ainda nessa questão das compras, né, das oportunidades do empreendedor individual poder oferecer o seu serviço, o seu produto para outros clientes, tem uma palavrinha que vamos dizer, mais recente no vocabulário nacional, mas que está sendo disseminada, chama-se conformidade. Em outros contextos ela até já é bem usada, mas nesse contexto fiscal, tributário e de governança das empresas ela é mais recente. Mas o Brasil cada vez mais se consolida como uma potência no mercado global. E nesse sentido, as grandes empresas brasileiras, elas ganham mercado lá fora e aqui dentro. Mas para isso, elas precisam melhor organizar a sua cadeia de fornecedores. E um dos pré-requisitos para isso, além da competência, enfim, para se prestar um serviço, oferecer um determinado produto, é que essa empresa seja uma empresa formal. Então, uma grande empresa ela não contrata qualquer fornecedor simplesmente por um preço baixo ou uma vantagem qualquer que seja. Precisa, em primeiro lugar, ser uma empresa formal. Né? E com isso, também, essa questão da oportunidade de compra também acontece para o governo. Quer dizer, as empresas que se formalizam passam a ter acesso às licitações públicas. Né? E o governo, no Brasil, seja o governo federal, os estados, os municípios, as empresas públicas, também desejam e precisam, em vários momentos, de contratar empresas locais, empresas de menor porte, para serviços específicos, uma manutenção de um equipamento, enfim, alguns serviços na área, por exemplo, de limpeza, manutenção de edificações prediais, um pintor, por exemplo, enfim. Existe alguma coisa estabelecida de que os empreendedores individuais terão prioridades nas compras governamentais? Essa é parte do programa. A presidenta Dilma, o ministro Fernando Pimentel, os demais ministros que participam desse esforço, né, definiram isso como uma das prioridades, né? Então, nós já temos reuniões, o Ministério do Planejamento tem atuado nesse sentido, no sentido de priorizar as compras dos pequenos fornecedores. Né? Quando o governo concentra as suas compras, vamos dizer, comprando quantidades muito grandes, o pequeno fornecedor não tem acesso a isso, porque ele não tem capacidade de estoque ou de capital de giro para atender a essa demanda. Mas à medida que eu tenho oportunidades específicas, pontuais, como eu dei um exemplo, uma reforma de uma edificação, um pintor, uma manutenção de um equipamento de informática ou de um televisor, um outro equipamento, né, de uso corrente, que precisa ser feita de uma forma bem rápida, a compra do pequeno fornecedor
essa, inclusive, é a que deve ser privilegiada mesmo, porque ela atende rapidamente aquela necessidade e o governo ganha eficiência como um todo. O governo não fica parado, né, em razão de alguma falta, alguma deficiência estrutural. E quais são as vantagens de crédito? O que existe de facilidade? Essa é uma outra linha importante. Agora, com o atingimento de 1 milhão de empreendedores individuais, nós também, o programa tem atuado no sentido agora de estimular o fortalecimento das linhas já existentes de microcrédito, né, e também a facilitação do acesso a essas linhas. Porque muitas vezes existe a linha de microcrédito para o pequeno empreendedor. Porém, a burocracia, né, as exigências são tão detalhadas e, enfim, sacrificam, né, o empreendedor que precisa estar preocupado com o negócio dele, né, porque ele gera o seu próprio emprego e a sua renda, né? Então, ele não pode parar a sua atividade para atender vamos dizer, uma grande onda de demandas burocráticas. Bom, outra então, vantagem, simplificação é uma outra coisa. Do crédito, do acesso ao crédito. Já temos, né? A presidenta anunciou diversas iniciativas já em operação pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, enfim, e também instituições de crédito do setor privado também, que já assinaram como parceiros do programa Empreendedor Individual. Bom, uma grande vantagem também é a aposentadoria, é o trabalhador garantir a sua aposentadoria, né? Como é que é essa contribuição? Qual o valor que ele tem que contribuir? E essa é, inclusive, uma notícia agora recente, nós temos mais notícias importantes, né? A presidenta Dilma também anunciou, nesse caso, né, no modelo original do programa, nós temos uma contribuição de 11%, sobre o valor do salário mínimo para o empreendedor individual, né? E com isso ele tem acesso a toda a cobertura, né, a proteção social que o INSS, a Previdência Social, oferece aos cidadãos formais, né, do Brasil. E a notícia boa que nós temos é que a presidenta também, enfim... vai reduzir o valor. Vai reduzir o valor. Ela mudou, através de uma medida provisória, de 11% para 5% a contribuição. Isso já valendo a partir do final de maio? Vale a partir do final de maio, a partir do mês de junho, então, o recolhimento dos empreendedores individuais... já vai ser reduzido. Vai ser reduzido de 59,95 centavos, né? Ou seja, R$60 por mês, ela cai para R$ 27,25 por mês. Ou seja, reduziu para menos da metade essa contribuição. Fica, né? bem Ou mais, seja, facilitou ainda mais agora. Se manter, né? na... E aí agora se tem a cobertura, auxílio maternidade, auxílio doença, a aposentadoria e assim por diante agora são acessíveis, né, para o empreendedor individual. Né? Agora, rapidamente, o que o balanço, houve um retrato, né, uma radiografia do perfil desses formalizados. Quem são, quais são as principais atividades, são mais homens, são mulheres? Outra surpresa positiva nesse sentido é que a radiografia hoje mostra que 55% são homens e 45% mulheres. Então, ou seja, quando a gente compara isso com os demais perfis empresariais, a gente nota que as mulheres agora ganharam um espaço bem maior no empreendedorismo, né? Elas se formalizaram enfim, estão demonstrando... E há estado em que há mais mulheres do que... Sim, nós temos alguns casos, né? O caso do Piauí, por exemplo, nós temos mais empreendedoras, né, mulheres do que empreendedores. E quais são as principais atividades que se formalizaram? Há uma concentração, na verdade não são grandes concentrações. Existem diversas atividades que estão contempladas nos atuais empreendedores individuais. Mas grande parte deles vem do comércio varejista, né? Serviços profissionais, talvez até ligados à beleza também, né? Eu citei o exemplo da empreendedora número 1 milhão, que é uma maquiadora, mas também serviços como os personal trainers, né? Existe um desejo do brasileiro em ganhar saúde, em melhorar, né, o seu porte físico e assim por diante. E o profissional de educação física também está se formalizando, por exemplo, para oferecer o seu serviço individualmente para os seus clientes, né? E por estado, secretário, quais foram os estados onde houve mais formalização? Na verdade, o empreendedor individual retratou um pouco a pujança empresarial já existente
na maioria dos estados. Então, nós temos um grande número de São Paulo, né, seguido pelo estado do Rio e Minas Gerais. Agora, uma surpresa muito positiva foi o estado da Bahia, né, que é um estado pujante, mas que quando a gente compara percentualmente a questão do PIB baiano versus o número de empreendedores individuais, ele se sobressaiu, né? Entre as capitais, por exemplo, Salvador é a cidade que tem o maior índice, o melhor índice, vamos dizer assim, no cruzamento entre PIB versus número de empreendedores individuais. Outro excelente exemplo foi o município de Belo Horizonte, né? Então, são modelos que a gente, inclusive, quer ajudar as experiências, porque quando o governo local, a prefeitura, o Estado, eles atuam intensamente na divulgação do programa para a sua população e assim por diante, ou seja, entram como parceiros do programa, a realidade do empreendedor individual, do número de registros, muda, não é? Agora, existem ações de capacitação também para esses profissionais? Sim. O programa, o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Previdência e Ministério da Fazenda, né, empreende o programa. Porém, nós temos um parceiro estratégico nesse programa, que é o SEBRAE. E o SEBRAE, através dos seus núcleos regionais, ele tem oferecido diversos serviços, tanto de suporte, de apoio na divulgação do programa, quanto de capacitação do empreendedor individual. Para ele poder se manter também. Para que ele possa se manter. Né? Secretário, custo zero para se tornar um empreendedor individual? Custo zero. O registro é feito através do portal www.portaldoempreendedor.gov.br. Não se paga nada para registrar e depois você tem a contribuição previdenciária e o custo de R$1 por mês para a contribuição de Receita Federal. E é feito na hora? É feito na hora. Rápido. O registro já sai via internet para o empreendedor e é um modelo, inclusive, nisso que a gente busca de desburocratizar e de simplificar os processos para os empreendedores brasileiros. Essa iniciativa de sucesso a gente quer, inclusive, expandir para várias outras iniciativas que atendam, além do pequeno empreendedor, também o médio e o grande. Né? Muitíssimo obrigada Muito pela obrigado entrevista. A você. Eu conversei com Humberto Ribeiro, secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sobre o balanço do programa Empreendedor Individual. Se você quiser fazer a sua inscrição, se você quiser se tornar um empreendedor individual, é só acessar www.portaldoempreendedor.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.